Jesus. Aleluia. Vamos juntos adorar o Rei da Glória. Vamos juntos declarar que nós preparamos os nossos corações para receber a palavra que o Senhor certamente já enviou para nos curar, para nos edificar. Aleluia. Venha daí, adoremos juntos ao Senhor. Aleluia. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. Irmão, ser forte, Deus é contigo. 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 É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. Não é por força nem violência, mas pelo seu Espírito. Não é por força nem violência, mas pelo céu. Oh, é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me, preparo-me. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir. Creia na palavra, declare a palavra, verás a sua glória. Creia na palavra, declare a palavra, verás a sua. Creia na palavra de Deus, creia na palavra, declare a palavra, verás a sua. Creia na palavra, declare a palavra, verás a sua. Oh, eu creio na palavra, eu creio na palavra, eu declaro a palavra, verei a sua. Sim, eu creio na palavra, eu declaro a palavra, verei. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Oh, nós nos preparamos, Senhor. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me, preparo-me. É a tua palavra, Senhor. Preparo-me. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Preparo-me para ouvir e receber. Amém e amém. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela fé, uma fé não fingida, uma fé igual à fé do Filho de Deus. Pai, eu oro no nome de Jesus. Os objetivos da tua palavra, os objetivos, ó Deus,
da fé possam ser alcançados por meio do Espírito de amor e de poder que nos tens dado a cada um. Em nome do teu amado Filho. Amém. Glória a Deus. Joana, boa noite. Obrigado por esse momento de adoração. Amém. Boa noite, pastor. Acredito que será um grande programa nessa noite. Amém. Glória a Deus. Falávamos hoje sobre uma fé não fingida. Amém. E uma fé não fingida é uma das questões muito interessantes, muito peculiares nos dias de hoje, em que a pergunta é se nós somos verdadeiros, genuínos ou falsos. E eu acho interessante olharmos nessa noite para aquilo que seriam aspectos peculiares na palavra, características sobre uma fé não fingida, quer para nós e para os que nos ouvem a partir da televisão, do YouTube. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, amém? Arte e fé. Para que cada um de nós possamos ser encorajados, porque a tua fé não fingida me encoraja. Não é só que a minha fé tem de ser não fingida. Não é que a minha fé não fingida é uma bênção para outros, quanto pode ser uma pedra de tropeço para outros ter aspectos de fingimento na fé. Sem mais demora, nós vamos olhar. Queria pedir, por favor, dessemos uma olhada no livro de Timóteo. Amém? Timóteo. Glória a Deus. Uma das coisas que nós fazemos, eu gostaria de partilhar contigo, sem muito... Não existe tabu em torno disso, é que normalmente nos temas que nós abordamos aqui publicamente, nós abordamos eles em privado, no sentido de que nós meditamos nisso, falamos nisso, praticamos isso em termos da nossa fé, e às vezes trazemos certos pontos a público, mas coisas que nós conversamos e meditamos durante muito tempo em privado. Então, sinta-os à vontade de fazer parte dessa comunhão que temos com a palavra de Deus na minha boca e na tua boca. Amém? E amém. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. 2 Timóteo, não? Amém. 2 Timóteo. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Alguma pergunta nesse sentido, Iona, como possamos dar atenção? Amém, pastor. Como o pastor referiu, nós geralmente começamos essa conversa fora das câmaras, né? Uhum. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta que eu creio que será um bom começo para aprofundar um pouco mais. Pastor, é espiritual perguntar como é que estás? Se é espiritual, pronto, não, mas por que essa pergunta? Por que essa pergunta? Pastor, porque geralmente quando nos fazem essa pergunta, nós como cristãos muitas vezes não queremos demonstrar se estamos bem ou não, e dessa maneira vamos já aqui entrar para o ponto de emoções, não expormos diante da presença do Senhor as nossas emoções, e a resposta imediata é dizer está tudo bem. Isso, a pergunta seria se isso é espiritual ou mais no fórum psicológico, em termos emocionais. Existem muitas coisas que podem até aparentar ser algo espiritual, porque nós usamos o nome de Deus e a palavra à frente, mas na realidade não refletir a natureza de Deus e a natureza da palavra. Dizendo isso,
Certamente nós teremos uma oportunidade para falar sobre isso. Há uma mensagem, um tema que nós queremos abordar sobre discípulos de Cristo, no sentido de, como Paulo disse em Efésios 4, que diz, vós não aprendestes assim. Okay? E se calhar nós vamos entrar aqui nesses pontos também, vamos sim senhora. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é interessante olhar para isso. O mundo fala de um amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor. O mundo que diz que Deus não existe, logo que diz que o amor não existe, dizer-se ateu é dizer que o amor não existe. Mas é o homem o mesmo que diz que ele ama. O que é que ele está a referir? A natureza do amor, a um sentimento. João 3,16, eu gosto de olhar para essa passagem. E que Deus amou o mundo, que eu acho que a tradução correta seria que o amor enviou o seu filho ao mundo. Porque Deus amou, é estranho porque ele é amor, sendo amor, complicado dizer que Deus ama. Nós amamos, mas Deus, ele é amor. Isso faz sentido. É como uma coisa é ser água, outra coisa é água molhar. Deus é amor. A sua essência, a sua natureza é amor. Não estamos a falar de um atributo divino que Deus tem a capacidade de amar, não. A sua essência, assim como Deus é luz e nele não há trevas, assim também Deus é amor. Muito interessante entendermos esse ponto. Porque quando a palavra do nosso Deus diz que Deus amou o mundo de tal modo que ele enviou o seu Filho amado. O Filho de Deus é também chamado a palavra de Deus. O que é que Deus fez quando ele amou? Ele enviou a palavra. O que é que Deus fez? Deus comunicou com os homens. Logo, o amor, ele expressa-se na comunicação. Se me perguntar, a pergunta que me fizeste, se é espiritual, perguntar como eu estou. O que eu acho não ser espiritual é não querer saber como eu estou. O que eu acho é não querermos, não termos tempo para ouvirmos sobre, ou darmos tempo e de qualidade para ouvirmos o estado do coração, da alma de alguém, os pensamentos de alguém. Logo, a Bíblia diz, falai a verdade em amor. Logo, comunicação é um ato de amor. Pessoas iradas recusam-se a comunicar. Hoje a expressão, uma pergunta, está tudo bem, tornou-se uma expressão de saudação. Está tudo bem, mas eu vou andando. Não tive nem tempo para tu me responderes se está tudo ou não está tudo bem. Então, eu acho que é crítico na comunicação, é crítico no sermos seres relacionais, espiritualmente falando, onde nós comunicamos no espírito, na alma e fisicamente. Então, é extremamente importante. A Bíblia diz que quando o mundo vir como nós nos amamos, aí o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. Como é que Deus amou o mundo? Ele enviou a palavra. Como é que nós deveríamos nos amar? Comunicando. E comunicar o quê? Não é chocarrices, não é escárnio, mas comunicarmos, como Efésios está escrito, não saia da tua boca uma palavra torpe, mas aquela que promove a edificação. Amém? Então, o amor não é um sentimento, o amor é comunicação. O amor na comunicação em amor é não só o ouvir, mas é também o falar. Não é? Porque há pessoas que dizem que o problema é que não lhes ouvem. Mas a questão é se eu sei falar em amor. Se eu souber falar em amor, amém. Se eu não souber falar em amor, então não é se as pessoas me ouvem ou não. Então é essa questão que nós estaríamos a olhar. Não é?
Bem, pastor, na realidade eu ia mesmo fazer essa questão sobre comunicação ser amor. Eu pessoalmente, sobre a comunicação ser amor, eu aprendi isso com o pastor e a pergunta que eu ia fazer, o pastor já começou a responder, era se a comunicação seria somente ouvir ou seria também a pessoa poder falar abertamente. Mas Amém. Interessante. É interessante porque nós falamos, o nosso programa é a palavra de Deus na minha boca. A palavra de Deus na minha boca, muitas das vezes nós entendemos que a palavra de Deus na minha boca, a gente usa versículos, entendemos os princípios da fé, onde o Senhor Jesus disse, se falares para o monte, e o monte vai agir conforme a tua fé. A Bíblia diz que eu creio, por isso eu falo. Logo, a comunicação é um ato de fé. É um ato, já vimos aqui, de amor. Porém, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Logo, falar qualquer coisa não é verdade que seja um ato de fé, mas falar em concordância com a palavra, ser homólogos de Jesus, confessar, falar exatamente, não os mesmos versículos, mas a mesma mente de Cristo. E qual era a mente de Cristo? Do amor para edificar. Ele veio para redimir o homem e destruir as obras do inferno na vida, as obras do diabo na vida das pessoas. Logo, o amor visa exatamente isso. É ouvir Deus, aquela palavra que Deus está a falar sobre essa situação, sobre aquela pessoa, para te encorajar, para destruir as mentiras que o diabo vai lançando, muitas das vezes como dardos inflamados na vida das pessoas. É muito importante a comunicação. É complicado vivermos sem comunicação e acreditarmos que amamos. Olhando para Deus e para João 3,16, podemos então entender que Deus, ao enviar o seu Filho, ele estava a comunicar com os homens. Ele estava a comunicar com os homens, e o que é que ele comunicou? A palavra. E o que é que a palavra produz? A natureza dele, fé. Logo, a fé vem do ouvir. A maior parte das pessoas tem às vezes uma aflição na alma de muito querer falar. A Bíblia diz em Eclesiastes, seja mais rápido ao chegaste à casa do Senhor para ouvir e não para falar. E quer a nível espiritual, na oração, a Bíblia diz, não useis de vãs repetições, como pensando que por muito falares o Pai vai te ouvir. Mas a fé vem do ouvir, então isso carece que eu ouça, seja encorajado a ouvir a palavra de Deus, para então eu permitir que me seja comunicado quão grande é o amor de Deus por mim. Eu tenho que fazer espaço para ouvir. Mas se eu tenho aflição na alma, se eu quero falar, torna-se um problema. Mas aqui nós estamos a falar em relação de Deus com o homem. Se quisermos ainda de Deus com o homem, chega um ponto em que Deus fala conosco e agora Ele nos diz, fala tu. Por exemplo, vamos olhar para Isaías 41, verso 21. Há momentos que o Senhor nos diz, ide e pregai o Evangelho. Ele está a falar para nós falarmos a palavra, falarmos para as circunstâncias usando a própria palavra de Deus. Mas há momentos que Deus nos diz para falarmos nós com Ele. E agora veja o que está escrito em Isaías 41, verso 21. Para que todos... 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Okay. Eu meditava sobre essa questão. Nós, antes de entrarmos para o estúdio, e nós dissemos há bocado que nós falamos do assunto, nós não premeditamos, olha, vamos falar disso, vamos falar daquilo, de uma forma orquestrada ou mecanizada. Não. Nós temos essa comunhão, nós refletimos nas coisas do Espírito, nós queremos aprofundar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. Então nós não poderíamos falar com alguém aquilo que não está em nós. Então o convidar as pessoas para se juntarem a nós é para que elas também sejam introduzidas na comunhão que nós temos. Então, primeiro lugar aqui, nós falamos em Isaías 41. Vinde e trazei os vossos argumentos. Vem, fala. Mas esse falar não é porque eu falei
está certo, eu falei, tem de ser ouvido. Não, ele disse, vinde e trazer. Podemos ler o verso 22 também? Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas Ok, e saibamos o fim delas. ok, no verso a seguir. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Então aqui nessa passagem nós notamos Deus a dizer, ok, vocês querem falar, venham, tragam os vossos argumentos, mas tens que falar como Deus. Anuncia o fim no princípio. Falem-nos das coisas futuras. Logo, o que nós estamos a falar aqui é acerca de não é só falar, mas aprendermos também a falar. Hoje fala-se muito a nível humano da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é interessante, é importante. Todo homem deve ter esse direito. Mas a responsabilidade, porque o homem é justificado ou condenado pelo aquilo que sai da sua boca. Jesus disse, nada contamina o homem em termos do que entra. Não é a comida que contamina o espírito do homem, mas o que sai da sua boca. As palavras que procedem, que edificam ou destroem. Então é necessário entender que o uso da palavra não é liberdade de expressão. O uso da palavra é para edificar ou destruir. Isto é muito importante nós entendermos isso. Aqui nós estamos a falar simplesmente na esfera da relação de Deus com o homem. Então ele disse, vinde e trazei os vossos argumentos. Porém, em 1 de João, ele disse, o que nós vimos e nós ouvimos, a nossa mensagem, é isto que nós vos anunciamos com o objetivo, para que vocês sejam introduzidos na comunhão que nós temos. Ora, esta comunhão que nós temos é com Deus por meio do seu Filho, é por meio da expressão do seu amor que comunicou conosco a palavra e a vontade de Deus. Então, não existe um ato maior de amor do que conversar, do que comunicar. Isso é extremamente importante. Daí pessoas, quando estão iradas, elas recusam-se a comunicar. Por quê? Elas recusam-se a andar em amor. Elas recusam-se a andar em amor. Isso é muito importante nós atentarmos para isso. É muito profundo, pastor. Amém? Pastor, gostaria de voltar para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e até o 14. Mas o ponto aqui é a comunicação, ato de amor. Como é que a comunicação pode levar-nos a guardar o nosso depósito? Ou pode levar-nos a guardar o nosso relacionamento com... A comunicação, vamos olhar aqui, por exemplo, nós temos aqui Paulo a escrever uma carta para Timóteo, em 2 de Timóteo. Eu acho que isso é muito importante. Nós às vezes olhamos para o contexto, mas também queremos saber a aplicação disso que estamos a ler. Então Paulo diz assim a Timóteo, guarda, acho que é deste versículo que te referes, do verso 12, eu sei que Deus é certo e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quanto a ti, no verso 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que é que Paulo está a fazer? Paulo está a encorajar a Timóteo. Mas é necessário entender qual é o contexto em que Paulo encoraja a Timóteo. Porque muitas das vezes nós, dependendo das nossas circunstâncias, determinamos comunicar ou não. Se hoje eu estou bem disposto, eu comunico. Se eu não estiver bem disposto, eu deixo de comunicar. E isso são daqueles momentos onde Satanás aproveita, muitas das vezes, para ferir e destruir as pessoas, porque ao invés de eu falar num ato de amor, comunicar, eu recuso-me a comunicar e muitas das vezes o que sai da minha boca pode te ferir, pode causar ofensas e assim dar lugar ao diabo na vida de outra pessoa, só porque eu não tive maturidade suficiente para andar em amor, independentemente das circunstâncias que nós tenhamos. Pais fazem com os seus filhos, esposos com as esposas e vice-versa, e homens ferem-se uns aos outros dessa maneira, no ato de comunicação não cuidada. Se formos rapidamente ainda ali em Timóteo, ele disse em 1 Timóteo, no versículo 8, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participas das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo, nós sabemos aqui que ele está preso. Então Paulo
independentemente da circunstância ser de aflição, constrangimento, Paulo guardava o depósito encorajando-se no Senhor. Ele mantinha a comunhão dele encorajando-se no Senhor. Então aqui uma aplicação correta, uma aplicação prática. O que fazer ou como agir quando eu estou debaixo da pressão, ou eu estou desanimado, estou frustrado, e o que fazer com aquelas pessoas que, como por exemplo, chegou no início, tu chegaste e fizeste a pergunta, é espiritual perguntar como é que alguém está. Muitas das vezes, interessantemente, pessoas preocupam-se connosco, dão conta que a gente não está no nosso melhor e a gente vai, ou perguntam-nos como é que nós estamos e nós, sem amor, respondemos asperamente, eu estou bem, está tudo bem, o que é que se passa? Diz o que é que tu queres. De repente essa pessoa aprende a retrair-se. Por quê? Porque eu não a encorajei a manter um canal de comunicação. Agora imagine que eu comunicasse de outra maneira. E eu dissesse, realmente, olha, hoje eu não estou no meu melhor, mas ainda assim, obrigado por teres perguntado. O que é que essa pessoa... Imagine que foi uma criança. O que é que essa pessoa está a aprender? Ela está a aprender, eu posso comunicar em verdade, eu posso comunicar respeitosamente, independentemente de eu não estar no meu melhor. E assim nós construímos relacionamentos não tóxicos, mas saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis e relacionamentos de toda sorte de uma forma saudável. Porque há momentos que nós nos tornamos tão irresponsáveis ou tão vazios de amor que a gente não quer saber em como o outro se vai sentir com a atitude que nós temos ou demonstramos quando ela decidiu não ser, vamos chamar assim, uma casca dura. Vamos dizer que a pessoa decidiu ser ou estar na sua verdadeira essência, ser vulnerável. Então a pessoa pensa assim, não, eu se lhe perguntar, depois vai-me responder, depois vai achar que eu estou-lhe a querer coisa, não, então é melhor eu não falar nada. Mas o Senhor diz, pergunta, sou eu que estou a falar contigo. Vamos supor que era uma pessoa que vivia debaixo da timidez e tudo mais. E de repente essa pessoa olha, não, mas eu se lhe perguntar e depois vai e coisa. E de repente quando essa pergunta veio, ela começa a escarnecer disso. Ela zomba, ela aproveita-se disso. E começamos a tratar a pessoa que veio, que se preocupou, que me amou, que me levou em conta. E a gente está fraco. Ou alguém que eu não faço caso, quer saber como é que eu estou. Interessante é que quando eu me valorizo a mim mesmo, eu te valorizo por meio da minha comunicação. Quando eu não me valorizo a mim mesmo, eu te desvalorizo pela maneira como eu comunico contigo. Então, um homem ferido fere outros. Um homem irado, ele fere outros debaixo de ira. Um homem que sabe o seu grande valor, independentemente das circunstâncias, ele permanece consciente de que a palavra está na sua boca e que Deus colocou a palavra na boca dele. Porque é uma questão de consciência. Colocou a palavra na boca dele para edificar e também para derrubar. Para encorajar e também para arrancar. Então, tenhamos mesmo consciência, maturidade e entendamos que há algo que há uns anos eu li e eu concordo plenamente. Que o hábito de falar com Deus regularmente faz com que a gente tenha um hábito saudável ao falar com as pessoas. Porque você não grita com Deus. Você não despreza Deus. Você não distrata Deus. Então, quando as pessoas deixaram de ter comunhão com Deus, elas perderam noção de comunhão uns com os outros. Então, isso é extremamente crítico, extremamente espiritual, se nós quisermos assim chamar. É muito... E, clinicamente, a nível de psicologia, mostra também muitas coisas nisso, ok? Então, há pessoas que gostam de conversar. Há pessoas que são boas dizer assim, são boas na conversa, gostam de conversar. Qualquer tópico ele gosta de tocar, ele gosta de... Há uns que são cabeçudos, né? Ele sabe tudo, ele tem toda a experiência, não é isso que estamos a falar. Mas eu digo de pessoas que gostam de usufruir da companhia de outrem e eles gostam de sair dali edificados. Vamos dizer que alguém vai, ou duas pessoas andando no calçadão, e elas podem até praticar ginástica, mas o que lhes mantém lá é a questão da conversa, é a questão
de comunicar. Eu fui escoteiro durante muitos anos e nós fazíamos caminhadas por vezes de 12 horas sem parar. O que nos mantinha a andar? Conversa. Mas o que era? Nós comunicávamos. Nós não fazíamos chacota somente. Éramos crianças, né? E às vezes zombávamos com isso e zombávamos aqui. Mas de repente nós começámos a ficar maduros. A Bíblia diz que quando criança comunicávamos como crianças, mas hoje somos homens, falamos como homens. Então, como homem, eu não quero sentar e ouvir ser denegrido, ou ser humilhado, ou ser espezinhado. Eu quero sair dali e dizer, não, valeu a pena. Quando é que vamos voltar para isso de novo? Porque isso alimenta a minha... Eu vou dizer alimenta a minha alma, mas isso é a nível do espírito, é a nível da alma e até fisicamente, ok? Até fisicamente. Pessoas, por exemplo, que a comunicação tem vários níveis, não é só verbal, são muitas coisas. E se me permites, Joana, nossos ouvintes em casa, quando nós estávamos no mundo, nós cumprimentávamos, como é, tudo bem, nunca mais, e havia contato, amém. Mas dentro da igreja, agora capta. Paulo disse, saudai os irmãos com ósculo santo. Se você não sabe o que é ósculo não são óculos, ósculo não são moluscos. Ósculo é um beijo santo. E é incrível que o espírito da lei, um espírito legalista, no meio de pessoas que foram libertos pela graça, pela fé e o amor de Deus, são agora sufocadas no sentido de que a maioria das pessoas dentro da igreja está a desenvolver falta de afeto, em que elas não têm contato físico saudável, de modos que eles não conseguem, porque cumprimentar a irmã, cumprimentar o irmão é sempre visto como um ato de falta de santidade. Veja como Satanás comunica coisas dentro da igreja que não são a verdade fundadas no amor de Deus. E eu te aconselho a nunca tentar ser espiritual deixando a palavra de Deus. Eu falei isso durante muitos anos na igreja, Joana. Nós vemos as congregações quando se reúnem, aleluia, glória a Deus, agora já oramos, agora saúde o irmão que está ao teu lado, antes da oração ou do coisa, saúde a pessoa que está ao teu lado. Minha querida irmã, se você me cumprimenta por a tua liberdade e a tua vontade de saber como eu estou e de o que for, do que ser alguém a te dizer, vai me cumprimentar. Quando eu era criança, diziam, cumprimenta o senhor aqui, cumprimenta o tio, cumprimenta a tia. Agora, eu faço isso pela expressão da minha vontade de saber ou de estar em convivência com outros. Eu acho isso muito estranho, muitas das vezes. Eu digo isso como pastor, líder da igreja. Eu acho isso muito estranho que eu tenha de dizer aos irmãos, cumprimenta a pessoa que está ao teu lado. Não me cumprimenta assim. Não me cumprimenta assim. Faz favor. Guarda só, amém? Isso é estranho. E eu espero que isso te ajude, isso te liberte de um espírito de engano, um espírito religioso, amém? Então, muitas das vezes, às vezes, olha só, de verem uma pessoa a dar um abraço ao outro, já tem coisa, meu Deus, e são mentes fracas. Clinicamente, se uma criança não tem contato físico pós-parto, há uma grande probabilidade dessa criança morrer. Clinicamente, a nossa pele tem sistemas de nervos espalhados que o contato físico é saudável. Logo, essa falta de afeto que está escrito em 2 Timóteo, dizendo que nos últimos tempos os homens seriam sem afeto natural, ele é crítico. Porque depois nós agora desenvolvemos uma tendência pecaminosa. A única forma de contacto sexual é pecado. Porque é isso que eles desenvolveram. Talvez eu esteja aqui. E seria interessante termos, por exemplo, um psicólogo a te explicar exatamente essas questões. É grave, é doentio, é desequilibrado, não é espiritual esse estilo de vida. Agora, a palavra de Deus na minha boca, ela não faz só comunicar versículos bíblicos, mas transmitir a verdade, transmitir a vontade de Deus, transmitir exatamente a esperança, a glória que temos reservada em Cristo Jesus.
Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. É muito profundo e, pastor, obrigada por esclarecer e por ir realmente em aspectos muito profundos. Eu vejo que só até aqui onde o pastor ensinou, eu vejo que praticando dessa maneira a comunicação em amor aproxima os irmãos, aproxima-nos, mas no nível de santidade. Amém. 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 Eu começo a pensar, pastor, aquela palavra que diz: não vos ajunteis à roda dos escarnecedores. E meditando aqui num dos pontos que tocou, que é reconhecer o próprio valor e reconhecer o valor dos outros. Pastor, eu penso, quando nós reconhecemos o nosso valor em Cristo, mas nós nos colocamos num meio em que não somos honrados de acordo ao nosso valor em Cristo, abrem-se portas. Que portas é que se abrem? A que é que nós estamos suscetíveis? Quando nós falamos de honra, é necessário nós equilibrarmos tudo. E o equilíbrio vem das palavras do nosso Senhor. Jesus disse: vocês não creem porque vocês buscam honra uns dos outros. Vocês não creem por buscarem honra uns dos outros. Muitas das vezes, a expectativa que a gente tem de honra ou de sermos reconhecidos por outros pode impedir-nos de crer. No sentido de estarmos libertos ou dedicados a conhecer a vontade de Deus. A gente não pode porque as outras pessoas podem reagir mal. Então Paulo disse: olha, muitos, para não serem perseguidos, circuncisam-se a si mesmos, para que os agentes da lei não lhes incomodem. Então, se pode abrir portas. Eu acho que esse assunto é muito mais profundo, vamos assim dizer. Sentar uma roda de escarnecedores. Quando Davi foi ungido para pastorear Israel. Em dado momento, Davi vai ter com a manda de seu pai, vai ter com os irmãos. Um dos irmãos, Eliabe, olha para ele e despreza-o, dizendo: quem te mandou para aqui? A resposta foi o pai dele. Depois ele pergunta: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do teu pai? Ele está a desprezar o pai dele, que são poucas ovelhas, ou seja, para ele não é caso. Depois ele diz: eu conhecemos a tua presunção. Nós aqui sabemos que foi Deus que o ungiu, foi o Pai que o enviou, e ele não deixou as ovelhas lá, não eram poucas, eram as ovelhas do Pai, e o que ele estava a fazer era ir cuidar em nome do Senhor das ovelhas de Israel. Ok. Assim, muitas das vezes nós fomos desencorajados de andar no caminho certo, de fazer o que é certo. E a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Jonatas, de repente, tornou-se um grande amigo de Davi, que o encorajava, proferindo para ele as palavras que Jonatas deveria ouvir. Jonatas era o príncipe herdeiro. E de repente Jonatas diz a Davi: eu sei que Deus te entregou o reino. Ele está a dizer: eu sei que não serei eu o rei. Eu sei que tu serás o rei. Oh. Mas ele não é da linhagem, o que poderia ser visto como uma ameaça. Mas aqui nós vemos Davi era da linhagem de Eliabe. E Eliabe destratou dessa maneira. Mas Jonatas não. Jonatas honrou o que Deus estava a fazer em Davi. Então, que mesa que eu devo me sentar? Que cadeira que eu devo escolher? A Bíblia diz: amigo, não te assentes em um lugar que não fostes convidado, a menos que surja alguém que te é dito agora, alguém mais honrado do que tu, levanta-te. Esse alguém mais honrado pode não ser assim tão honrado. Eu quero falar isso dos dois pontos. Há momentos que você senta numa cadeira que não é tua, porque tem alguém mais honrado, e há momentos que você desce do teu lugar de honra para sentar numa cadeira de pessoas que não te honram. São dois aspectos diferentes. Então, ele disse: eu não me assentarei à roda dos escarnecedores. Quem disse isso foi Davi. Talvez porque Davi estava habituado a ser destratado, desprezado por pessoas que não entendiam o que Deus estava a fazer com ele. Então,
vocês não creem porque buscam honra uns dos outros, é um dos aspectos em que muitas das vezes deixamos de nos agarrar na palavra porque estávamos a tentar ser entendidos e compreendidos por pessoas que não entendem o que Deus está a fazer connosco. Então, o que fazer? Eu vou andar com companhias que são sábias, no sentido de que, em Corinto, o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem os bons costumes. Os costumes da fé. Ao invés de me assentar com pessoas que vão zombar, vão desprezar a palavra de Deus, eu quero sentar com pessoas que deram frutos. Não de uma questão legalista. Não, mas não uma questão que eu desprezo as outras pessoas. Eu quero sentar-me com pessoas das quais eu quero me tornar semelhante. Eu não quero me tornar como uma pessoa escarnecedora que diz, não, vocês também, toda hora, a palavra, estão a ser caretas, vamos ainda namorar, Não, desculpa. Eu estou aqui para ser sério nas coisas do Senhor. Então eu quero sentar com pessoas que me encorajam, que se dedicam na palavra. Eu não quero sentar com pessoas que me dizem, nós vamos para a igreja, porque na igreja tem oportunidades de negócios, na igreja tem moças bonitas. Não, isso é escárnio, isso é zombaria. Desprezar as coisas do Senhor. Não obstante ter moças bonitas, não é para o teu bico. A moça bonita do Senhor não é para o servo do diabo. Logo, é necessário haver um pouco de consciência e santidade. Pode abrir portas, abre portas demoníacas, muitas das vezes. E essas portas demoníacas depois criam feridas que às vezes se recusam a sarar. Porque elas, para serem saradas, nós temos que admitir que fui eu que me sentei no lugar que eu não devia. Logo, então, estando exposto a um lugar que eu não devia, eu vou sair dali ferido. Então, o que acontece? A Bíblia diz, eu acho muito interessante que eu li isso em Atos 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunicação dos apóstolos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero sentar com pessoas dos quais eu saio dali edificado, saio dali encorajado para ser como Jesus. Eu quero andar com amigos, eu quero fazer amizades que me encorajem a ser como Jesus. E não estar ali constantemente ferido, constantemente rejeitado, constantemente na necessidade de perdoar. Por quê? Porque as pessoas, na sua boca, não têm uma palavra de edificação, mas uma antes que causa torpeza. E então é necessário também termos maturidade em selecionar pelo Espírito de Deus, pelo temor ao Senhor, a palavra de Deus. Ok. Havendo dito isso, eu acredito nas pessoas em Cristo. Eu acredito não pessoas que sentam nos bancos da igreja, mas eu acredito naqueles que são discípulos, que se agarram na palavra de Deus, que eles acreditam em obedecer a palavra, em transformar a sua maneira de pensar em função daquilo que a palavra de Deus diz. Então, com tais, eu quero ser participante. Com tais, eu quero andar, eu me sinto privilegiado de andar com membros da igreja, com amizades em Cristo, com, vamos dizer, ser irmãos ou líderes religiosos que te transmitem com temor, maturidade, e eu defino maturidade em dois aspectos. O andar em amor e o desejar cada vez mais conhecer o Senhor. Então, aquilo que eu já experimentei, é onde é que eu quero andar. O que eu experimentei como Deus me edificou? Então, eu quero edificar outras pessoas. Mas eu sei que ainda não estou lá. Eu ainda quero continuar a ser cada vez mais edificado. Então, a minha intenção é buscar a face de Deus para que eu possa te comunicar o depósito que dele eu recebi. Então, eu devo ser encorajado, e é isso que eu disse. Eu sou encorajado na tua dedicação, eu sou encorajado na tua comunicação, eu sou encorajado na tua fé não fingida. Então, existem muitos elementos da fé não fingida que nós aqui podemos ilustrar. E se calhar, a hora não nos permite tanto, continuar tanto, se calhar nós vamos fazer ainda um outro episódio que nós vamos abordar a fé não fingida, a parte 2, amém? Mas é muito importante esses aspectos, que você ande com homens e mulheres, que das suas bocas não saiam coisas imundas, mas antes que inspirem-te a ser como Jesus, inspirem-te a pensar como Jesus, inspirem-te, inclusive, num ambiente que seja saudável, que você não se iniba a ser a pessoa que você é. No sentido de que estar sentado com pessoas que nos vão ferir, sentado com pessoas que vão fazer caso de nós, vão nos desprezar,
não é o que você deveria viver. Você deveria andar com pessoas que estimulam como Deus nos estimularia às boas obras e ao amor. Alguém que te encoraja, eu acredito no teu potencial. Mas eu não vou te dizer que eu acredito no teu potencial só porque se calhar você não tem esse potencial. Não, isso seria lisonjeio. Mas eu vou ouvir o Senhor e daí começa a minha comunhão com alguém. Eu pergunto, Deus, quem é a Ioana? Então o Senhor me disse, eu vou fazer isso com a Ioana. Eu vou levar a Ioana, eu vou levar o Antônio, eu vou levar o Fernando a serem esses homens e mulheres que eu estou a mostrar. Uau! E agora eu por causa disso, agora eu me dedico a te encorajar. Vou fazer sentado, ok? Esse não é o teu lugar. Vem, o Senhor me disse que vai fazer isso contigo. O Senhor me disse que vai transformar-te nessa pessoa igual a Cristo. Uau! Então eu quero comunicar contigo aquilo que é a mente de Cristo para a tua vida, não aquilo que eu decidi achar ou não. Por quê? Porque muitas das vezes é necessário também entendermos isso. Eu pensava nesse aspecto. Houve alguém uma vez que me disse, Mauro, Deus não vai te usar. Aliás, várias pessoas me disseram isso. Mas alguém me disse que Deus não iria me usar pela seguinte razão. Talvez são os maus comunicadores, amém? Imagina só me dizerem que Deus não ia me usar e eu tivesse-lhes ouvido. Não estaríamos aqui sentados. Há pessoas que se levantam para nos desencorajar, desviando. Porém, repare bem que alguém me disse, Iona, que Deus não iria me usar porque eu era muito alegre. Que Deus não iria me usar por causa de eu estar regularmente, não só bem disposto, mas rir. Então, a Bíblia diz a alegria do Senhor, não é o facto de eu estar alegre, mas saber que Deus se alegra em mim produz em mim gozo. Saber que enquanto você contempla o teu pecado, produz em ti peso. Depressão, produz angústia na alma. Esse é que é o grande problema do saber comunicar. Por quê? Porque muitas das vezes eu quero só ser ouvido, ser aceito. Mas a fé vem de você ouvir. Eu quero falar isso para pessoas que têm lutado com o sentimento de rejeição, de inferioridade, que eles ficam revoltados até porque sentem que não lhes reconhecem e não os aceitam. Saiba que tudo começa no ouvir. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ouça a Deus para saber como ser agradável. Agora, quando o teu esforço é ser reconhecido por Deus e não pelos homens, você se dedica a crescer na fé. Agora, uma vez que você se dedica a crescer na fé, há um depósito que Deus coloca em ti. Então, o que isso significa? Há pessoas que vão precisar de ouvir o que Deus colocou em ti. Logo, eu não vou sentar com pessoas que desprezam o que Deus falou comigo. Eu vou falar com pessoas que queiram receber e valorizar as palavras que eu recebi do Senhor Jesus. Então, é necessário que a gente avalie isso nas nossas vidas. Há necessidade de você permitir Deus falar contigo. Há necessidade de você permitir Deus trazer homens que colocam inputs em ti. Homens que moldem a tua essência. Homens que afetem, impactem a tua maneira. Não, mas ainda não estamos treinados a todo nível. Então, deixa Deus usar pessoas que vão te impactar. Como é que você faz isso? Não é só, ok, eu vou ouvir. Não. Se você for um homem que ora, uma mulher que ora, Senhor, eu quero aprender, instrui-me. Quando Deus enviar essas pessoas, você não as vai resistir. E à medida que você se permite essas pessoas te instruírem, foi o que Deus disse a Saul, perdão. Deus disse a Saul, através de Samuel, encontrarás uma companhia de profetas e com eles profetizarás e serás transformado num homem diferente. Atente para as companhias que você se tem feito participante. Boas companhias corrompem más companhias corrompem bons costumes, boas companhias fazem com que você seja transformado no homem segundo a comunhão do Espírito Santo. E é necessário que nós possamos guardar esses valores, andar nesses princípios, não só teoria, não só um bom tópico para nós falarmos no programa, não. Isso é um estilo de vida. Então, eu aprendi a falar inglês com crianças. Como? Prestando atenção. Jesus disse, se não fores como criança, não entrarás no reino. Eu estava no Reino Unido, eu ficava atento
a maneira como as crianças faziam a colocação das palavras, e então eu fui depois pondo em prática e analisando as coisas. Mas por que que eu disse isso? Porque uma criança, ela reflete muitas das vezes o nível de comunicação que ela está exposta no ambiente familiar ou até escolar. O nível de comunicação. Quando eu digo nível de comunicação, a que é que eu me refiro? Quer o tom, quer se sejam palavras de encorajamento ou palavras de escárnio ou de zombaria. Só que nós crescemos com isso. Nós crescemos no sentido de nos irmos acanhando perante pessoas que zombam de nós, que não valorizam aquilo que é a tua personalidade e de repente elas querem moldar-te da maneira delas. E é isso que eu quero falar contigo antes de nós terminarmos nesse dia. Cuidado que na tua comunicação você não seja manipulador. Porque eu querer moldar a Ioana não é meu chamado, moldar a Ioana. O meu chamado é instruir a Ioana para que a Ioana seja moldada à imagem de Cristo. Não é a minha imagem, a imagem de Cristo. Logo, muitas das vezes as pessoas são muito manipuladoras, ok? Em que elas destroem personalidades diferentes delas. Não somos todos iguais, mas ainda assim somos todos partes do mesmo corpo. Então, há uns mais quietos, há outros mais outgoing, mais esporádicas, né? Há pessoas que são mais espontâneas, há pessoas que são mais refletivas, há pessoas que são mais, se calhar, não tímidas, mas mais observadoras, mais retraídas, mais no seu canto. Então você não pode catalogar, este não é bom, esse é bom. Não. Nós temos que aprender a apreciar características diferentes de cada um. Então, eu me encorajo nisso, de ver como Deus move-se em seus diferentes filhos, como Deus não está assustado com a tua personalidade, como, independentemente, até entendendo que há traumas que constituem agora moldes ou formato a tua personalidade, e dessas coisas o Senhor vai te libertando, vai te curando, mas eu quero te encorajar a seres quem tu és. Eu quero te encorajar a acreditar que ser vulnerável não é fraqueza. Se alguém não sabe honrar a tua vulnerabilidade, logo tal pessoa não merece ver o teu rosto duas vezes. E isso é tão simples. Pastor, um homem de Deus dizer isso, sim. Josafate foi o que Eliseu disse. Não fosse por causa de Josafate, não viria, ou não olharia para o teu rosto. Ou tu não estarias na minha presença. Então, é necessário que entendamos que santidade não é ou humildade não é estar exposto a humilhações, estar exposto a desonras, estar exposto a falcatruas por falta de caráter de uma pessoa. Não. Nós precisamos de entender que humildade é concordar com a palavra de Deus. Logo, se Deus disse que tu pela graça és, não te sentes com alguém que não acredita na graça que Deus colocou sobre a tua vida. Com o risco de também tu não acreditares na graça que Deus te deu. Então Deus disse a Jeremias, não temas na presença deles. Se temes na presença deles, eu vou fazer com que espanto caia sobre o teu coração. Logo, eu devo crer no que Deus disse que eu sou, devo andar no que Deus disse que eu sou. Eu devo acreditar no que Deus disse que tu és, Joana. Eu devo andar contigo naquilo que Deus disse que tu és. Eu não estou ali para moldar-te, mas eu estou ali para te introduzir na tua comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada por tão profundo ensinamento, pastor. Eu lembrei-me de Paulo e Pedro falando de não remover a personalidade das pessoas. Amém. Vejo que Paulo, e o pastor, por favor, pode aprofundar. Paulo, antes de Jesus Cristo aparecer a ele a caminho de Damasco, Paulo, ele era focado, intenso, decisivo e fiel naquilo que fazia. Após zeloso. Sim. Amém. Após Jesus Cristo ele ter aparecido, ele não deixou de ser quem ele era.
mas agora convertido ao Senhor. Eu vou olhar aqui para Êxodo 39, verso 42, que diz assim: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel em toda a obra. Amém. Eles fizeram conforme Deus ordenou a eles? Não. Eles fizeram conforme Deus ordenou a quem? A Moisés. E aqui é o grande ponto. No mundo, eu era o dono da minha própria vida, eu era o líder da minha própria vida, eu fazia o que bem entendia e como eu achava, eu definia o que é certo e o que estava errado. E assim era Paulo. Muitas das vezes desordem. Nós precisamos entender que nem todo mundo que entrou dentro do corpo de Cristo, o pecado dele era fumar. Não, a questão mesmo é que muitas das vezes nós não aprendemos ainda, mesmo no mundo, a estarmos sobre uma linha de comando em termos de obediência. E então o que é que acontece? Esse transtorno de comunicação, quando viemos para o corpo de Cristo, cada um quer fazer o que ele quer. E então o que é que acontece? Muitos depois começam a ser corrigidos, começam a ser reprovados. Por quê? Porque ao invés de entrarem e perseverarem na doutrina dos apóstolos, eles fazem a querer impor da sua maneira. De muitas repreensões você vai ficar desencorajado. Paulo, quando se converteu, ele seguia, antes de se converter, ele seguia a lei e os profetas. E Paulo, na obediência da lei e dos profetas, ele achava estar a fazer um serviço a Deus. Estava debaixo de engano. Mas quando ele entendeu Cristo, Paulo não era rebelde. Então Paulo era um homem sujeito àquela linha de comando, aquela comunicação em que ele sabia ouvir para ser instruído e sabia seguir as instruções que lhe eram dadas. Então acho que esse ponto que tu mencionaste, Ana, reflete um bocadinho, muitas das vezes, a juventude. Então, se no mundo ninguém me ouvia, então eu descobri que a igreja é um lugar de amor, que Deus é amor. Então no mundo vão ouvir e vão me aceitar com todas as loucuras que eu for falar. Não é bem assim. Dentro da casa do Senhor há ordem. Então o grande ponto da falta de zelo que depois descobrimos dentro da igreja é um bocado mais profundo, mas é exatamente nesse critério. E o tempo já não nos permite, mas podemos depois dar continuidade, como vamos ter Fé Não Fingida parte 2. O que é que acontece na verdade? É que eu tinha muito zelo porque era o meu orgulho. Agora, com o meu orgulho já não é mais a motivação, então não tenho força. Mas então, nesse caso, dedique-se a amar a obra do Senhor, a ter zelo pelo nome do Senhor. E não te faltará força, não te faltará dedicação como houve em Paulo. Então, muitas das vezes as conversões que nós temos refletem alguma coisa estranha. Nós vemos um povo desanimado, desencorajado. Por quê? Não te fez bem o Senhor? Não te libertou, não te perdoou, não te restaurou? Então, considera tudo aquilo que o Senhor fez contigo para que então a tua comunicação não seja uma comunicação de murmúrios, mas antes uma comunicação consciente de que Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Iona. Deus abençoe. Obrigado pela sua oportunidade. Aleluia. Obrigada, pastor Mauro. Já estou ansiosa pela segunda parte. Aleluia. Amanhã, certamente. Glória a Deus. Aleluia. Por hoje, nós ficamos por aqui, mas vamos adorar ao Senhor e continuar a abrir os nossos corações para mais ensinamentos profundos. Aleluia. Glória a Deus. Algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor,